Salve, salve, rapaziada. Seguinte, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando para mais cortes aí. Vamos ao vídeo, beleza? Minutos e a gente vai começar uma conversa agora com o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, do partido Missão, que está conosco aqui por meio de uma videochamada. Renan, a gente quer te agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Renan, que já vem fazendo, né, os lançamentos da pré-candidatura dele em vários locais do Brasil e como a gente vem fazendo no esforço sempre da Rede Catedral de ouvir todos os espectros políticos, todas as visões da sociedade. A gente dá a palavra agora para o Renan para falar quais são as ideias do Missão e do Renan como pré-candidato à presidência da República. Renan, primeira pergunta que a gente quer te fazer o seguinte: a gente vem vivendo desde 2000, a gente pode dizer que desde 2010, com mais intensidade, uma polarização no Brasil que ela só foi crescendo a ponto de chegar a 2018, né? E agora, 2022 e agora 2026, praticamente fazendo com que o Brasil, ou se pelo menos se demonstrando como se o Brasil tivesse apenas dois lados, os lulistas e os bolsonaristas. É claro que vocês são um partido alinhado às ideias de direita, mas que não estão alinhados diretamente ao bolsonarismo. Como que é possível romper essa polaridade entre Lula e Bolsonaro, seja com qualquer nome Bolsonaro que venha, para tentar fazer furar essa bolha e trazer uma terceira opção para o país? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, um grande prazer estar aqui com vocês conversando. Espero expor aqui nossas ideias da maneira mais clara possível. Esse é um grande desafio, não só no Brasil, como no mundo todo, tá? A ideia própria de que você vive num regime em que há duas forças e você só pode escolher elas, ela é assustadora, porque se nenhuma das forças for boa, você não tem nada. Você é obrigado a escolher nem o menos pior, é o menos terrível. E hoje, as duas alternativas, e não só hoje, tá? Mas já há algum tempinho, as duas alternativas em que uma é o PT, que é o partido mais corrupto da história do Brasil, e outra é a família Bolsonaro, que ela própria também é corrupta, ela mente pra caramba, ela engana e fez um governo muito ruim junto através do Jair Bolsonaro. É uma escolha terrível. Nenhum desses dois apresenta propostas. Eu deixo o desafio até agora aos pré-candidatos Lula e Flávio Bolsonaro. Quais são suas propostas? O que vocês têm a dizer sobre os problemas do Brasil? O Lula, ele passou o mandato inteiro dele falando, picanha, uma picanha que ninguém sabe qual é. E o Flávio Bolsonaro solta meu pai. É basicamente, solta meu pai. O Flávio Bolsonaro fez ontem uma manifestação que supostamente era contra o Banco Master, em que o Banco Master não foi mencionado absolutamente nenhuma vez. E ele só ficou lá, não, meu pai fez isso, eu vou fazer aquilo. Ou seja, fez campanha, fez um comício. Isso é muito triste, né? Como derrotar isso? As pessoas dizem que você tem que ir para o centro. Eu vou falar coisas calmas porque os outros dois são dois polos. Eu não acredito nisso. Porque os dois lados não são dois extremos. O governo do Bolsonaro como o governo do Lula foram dois governos do centrão. Foram dois governos que não fizeram nada de útil pra gente. Ninguém enfrentou o crime organizado como tem que enfrentar. Ninguém reduziu os problemas econômicos do Brasil. Ninguém, na prática, reduziu imposto. Ou seja, todos os problemas foram basicamente jogados de lado, enquanto eles ficavam fazendo discursinho, tá? Eu farei, como contraproposta, uma coisa completamente nova. Eu vou tratar os problemas brasileiros como tem que ser tratado, de maneira muito clara. O Brasil, como país, é como se fosse um doente. E esse doente precisa de remédios. Os remédios são amargos, os remédios vão causar no início um pouco de dor e desconforto, mas depois eles resolvem. E eu vou falar de todos esses problemas. Então eu vou ter proposta para segurança pública, vou para infraestrutura, para evitar desastres como a gente teve em Juiz de Fora, naturalmente. Para corrupção, naturalmente. Para desigualdade regional, naturalmente. E eu não vejo eles fazerem isso. Estão com muita proposta e, de certa forma, sendo muito duro com os problemas brasileiros, eu vou conseguir romper essa polarização bizarra desses dois bizarros. Adriana Ferreira, quem fala com o senhor, obrigado mais uma vez por falar conosco. O senhor que esteve aqui, né, em Belo Horizonte na sexta-feira, fazendo também o lançamento da candidatura e se reunindo também com lideranças. O senhor fala em segurança pública, né, em grande parte dos seus discursos, da sua fala. A segurança pública é um item fundamental na concepção do senhor. E o senhor disse também, em uma entrevista, que o senhor adotaria um estado de defesa no Brasil assim que assumisse, né, caso fosse eleito presidente, caso seja eleito presidente. Queria que explicasse melhor, Renan, o que se trata esse estado de defesa, por que ele seria necessário? Eu vou dar um exemplo bem ilustrativo de algo que aconteceu comigo agora em Juiz de Fora, para mostrar como é que o estado de defesa se encaixa na vida das pessoas. Pois bem,
O estado de defesa está previsto na Constituição. É um estado que prevê que, quando o país está sob alvo de um ataque, um inimigo interno, de um grave problema, o Estado e as forças de segurança tenham forças e poderes especiais para investigar e prender quem está causando esse problema. Todo mundo sabe no Brasil que a gente tem no mínimo 3 facções criminosas que estão aterrorizando a vida das pessoas. Dezenas de pessoas morrem todos os dias por conta das brigas entre essas facções criminosas. Eles mantêm pessoas num regime de quase escravidão nas favelas e nos bairros mais pobres do Brasil. Todo mundo sabe que isso acontece. E o Estado não dispõe de meios de prender e, se for o caso, eliminar essas figuras que pertencem a essas facções criminosas. O Estado de defesa dá esse instrumento. Então, por exemplo, se um bandido se esconde na casa de uma pessoa, o Estado não precisa de um mandado especial para ir na casa daquela pessoa pegar o bandido que se escondeu durante uma operação policial. O Estado, através das forças policiais, ele pode entrar na casa e pegar o bandido e levar o bandido preso. Tá? Então, isso é apenas uma das coisas que permite. A interlocução e a organização das forças de segurança estaduais e federais nas mesmas operações, mesma coisa. Isso vai nos permitir destruir as facções criminosas. Lá em Juiz de Fora, a gente foi fazer um trabalho social no bairro, né, dos Três Moinhos. Lá, subindo o bairro, já tinham uns rapazes tatuados, com aquele cabelo colorido, com um radinho avisando que tinha gente estranha subindo. Ou seja, todo mundo sabe, os próprios policiais estavam presentes e falaram, são faccionados. E no caso são faccionados do Terceiro Comando Puro, TCP, que disputa lá em Juiz de Fora quem comanda aquele bairro. Ou seja, num bairro que estava sendo atingido por um problema de infraestrutura e por um desastre de uma chuva, havia o controle político de uma facção. Pois bem, com o estado de defesa, aqueles jovens com os radinhos seriam presos, mesmo se fossem menores de idade, onde se eles estivessem escondidos, a polícia poderia entrar e pegar ele. Ou seja, a gente teria meios especiais para poder eliminar o crime organizado. Ô, Renan, basicamente, é claro que esse estado de defesa, ele ainda é mais brando que o estado de sítio, né, que também está disposto na Constituição Federal. Mas lembra, estou falando que não é igual, lembra um pouco as medidas tomadas pelo Bukele lá em El Salvador. Você também é favorável que o governo atue dessa forma, como foi em El Salvador, para tentar barrar essas organizações criminosas, mesmo com o custo de extinguir direitos fundamentais da população? Sim, mesmo com esse custo. Até porque as pessoas no Brasil, elas têm direitos fundamentais apenas no papel, são direitos nominais. A nossa Constituição dá um monte de direito pra gente, né? A gente estava lá de novo em Juiz de Fora, as pessoas moravam em favelas que foram construídas na encosta, mas na Constituição diz que elas têm direito à moradia. As pessoas ficam na fila do SUS, mas diz que elas têm direito à saúde universal. As pessoas saem da escola sem saber falar português e escrever direito, mas elas têm direito à educação. No papel a gente tem muitos direitos, mas na prática, se você sair na rua com um celular, você vai ser roubado, todo mundo tem medo. Então o nosso próprio direito de ir e vir, que é um direito básico, a expressão básica da nossa liberdade, ele não existe. Então, para garantir os direitos básicos, nós precisamos fazer o uso do monopólio da força do Estado. O que é o monopólio da força do Estado? O único que pode usar força bruta contra as pessoas tem que ser o Estado. Não pode ser o Comando Vermelho, nem o PCC. Então, para fazer isso, nós temos que declarar guerra a eles. E aí nós temos que retirar da parte dessas figuras do crime organizado direitos e prerrogativas que permitem a eles se defender usando o sistema de justiça que é feito para cidadãos brasileiros, tá? Enquanto negam ao Estado brasileiro. E como é que funciona isso? De maneira clara. Quando você faz parte de uma facção e você toma um bairro ou toma uma cidade inteira, como acontece no Ceará, você impõe sua lei ali. E quando você põe uma lei num determinado bairro, a lei brasileira não vale. É por isso que esses faccionados mandam e desmandam, julgam as pessoas, determinam quem pode ficar numa casa ou não, botam até toque de recolher. Teve toque de recolher que aconteceu em Betim outro dia, eu estava comentando com o pessoal de lá. Então, veja, eles impõem a lei. Se eles impõem a lei, eles negam a lei brasileira. Se eles negam a lei brasileira, eles negam os deveres que a lei brasileira impõe a eles, mas também os direitos. E é por isso que nós vamos impor, então, o que a gente chama de direito penal do inimigo, tá? Que é uma legislação muito rápida e muito dura para destruir esse aparato de poder que foi criado para essas figuras. Isso é um momento anômalo, ou seja, um momento diferente na legislação brasileira? Claro, mas eu espero rapidamente impor a lei e ordem e tornar o país um país calmo e feliz, sem mais a existência do crime organizado. Porque só para a gente lembrar, a única vez na história republicana que o Brasil foi decretado estado de sítio foi durante o governo de Arthur Bernardes. A gente está falando da década de 1920. Aliás, Arthur Bernardes governou os 4 anos sobre o estado de sítio, né? E foi talvez um dos governos mais desastrosos da história do Brasil. Só para complementar, Adriana, me perdoe,
mesmo você falando das questões dos direitos fundamentais, como, e aí de fato, eu estou fazendo uma pergunta aqui na ignorância mesmo, como que vocês vão conseguir garantir que essas pessoas estão diretamente ligadas ao crime organizado? Seja através vai haver uma integração entre Polícia Federal e Polícia dos Estados, Forças Armadas, que tipo de força verdadeiramente que vocês pretendem colocar nas ruas, já que, por exemplo, o controle das forças estaduais estão na mão dos governadores. Se os governadores não derem determinação, não vão. Vocês pretendem utilizar, por exemplo, Força Nacional de Segurança ou até mesmo as Forças Armadas para poder implementar esse estado de defesa? Só uma pequena coisa, eu não peguei o meio da sua pergunta porque estava mudo, mas eu acho que eu entendi a natureza da pergunta. Então eu peguei o começo e o fim da pergunta. Sobre assim, eu não posso fazer, vamos dizer, comparações com o Arthur Bernardes, ele governou assim no começo do século XX, portanto foi um desastre, portanto eu não posso implementar isso de novo. Porque eu posso pegar exemplos de governos desastrosos durante a democracia, eu não vou acabar com o regime democrático no Brasil. Eu não posso fazer esse tipo de analogia, que seria uma analogia errada e falha, que não explica as coisas. Tá? O que eu sei é que eu tenho uma situação excepcional no Brasil. São mais de 23 milhões de brasileiros vivendo sob o jugo do crime organizado. A função do Estado brasileiro é manter sua soberania sobre o seu próprio território. Logo, o Estado brasileiro vai ter que fazer uso da força e o de todos os instrumentos que a Constituição nos garante para, através da força, recuperar esses territórios. Os governadores que não atuarem de modo a garantir a defesa e a integridade do território nacional serão afastados do cargo, como Alexandre de Moraes, inclusive, afastou o Ibanez quando daquelas manifestações do 8 de janeiro. O governador do Distrito Federal, ao menor sinal de que, de alguma maneira, ele não atua em defesa da lei e da ordem junto ao poder federal, ali aos 3 poderes, ele foi afastado numa canetada. Portanto, se um governador, de alguma maneira, colabora com o crime organizado, ele será afastado. No restante do caso, o Estado de Defesa, ele garante, por parte da Presidência da República, a posição de comandante em chefe para a organização das forças de segurança do Estado brasileiro para fazer o melhor uso possível das suas atribuições. E eu tenho certeza que, vencendo uma eleição presidencial, eu vou acumular o poder político necessário, dado que foi vontade da população brasileira andar com esta proposta, para, junto com os governadores brasileiros, atuar em defesa dos direitos fundamentais dos brasileiros, que incluem a liberdade de ir e vir, que hoje não é garantida por conta do crime organizado. Então, sendo muito, muito claro, né, uma vitória política nossa na eleição vai ser praticamente uma vitória plebiscitária. E o que será uma eleição plebiscitária? Se a pessoa votar no candidato do partido de missão, em mim, no pré-candidato, no caso, tem que ser muito cuidadoso. Se a pessoa vota no pré-candidato do partido de missão, ela está votando para ter um estado de defesa e ter uma operação para destruir o crime organizado. Se ela vota no Lula, no Flávio, nos outros, ela não quer, e está tudo bem, faz parte da democracia, ela não quer esse tipo de operação. Comigo ela quer, portanto, é uma eleição plebiscitária e é da vontade do povo e será programa desse governo tocar isso. Agora, Renan, eu queria saber também um pouco do que é Minas Gerais para o partido, né? De que forma que o partido vai se organizar aqui em Minas, em relação a candidatos, em relação a palanque também, até mesmo, né, para a sua candidatura ou da sua pré-candidatura, e como que o partido Missão deve caminhar aqui em Minas Gerais. Perfeito. Minas Gerais é um estado importante para tudo, não só em termos econômicos, em termos políticos, mas em termos afetivos. Minas Gerais se for pegar o estado que a maior parte dos brasileiros vai citar como o estado que mais gosta, ou que tem algum parente que mais gosta, é Minas Gerais. Portanto, recuperar não só o orgulho dos mineiros, mas o foco que Minas Gerais teve central no seu próprio desenvolvimento é papel também nosso. Então, nós estamos lançando deputados, nós estamos lançando um pré-candidato ao governo, de modo a construir um programa que faça Minas se desenvolver novamente e o Estado mineiro deixar de estar quebrado. A gente está pegando uma herança em Minas que vem do Aécio, passa da Anastasia, se acelera pelo Pimentel e que não foi resolvido pelo Zema, que é de endividamento, orçamento estourado e, no fim do dia, ausência de capacidade de investimento por parte do Estado para que você resolva problemas graves de infraestrutura que Minas Gerais tem, e a gente vê esses problemas de infraestrutura se refletirem em desastres que nós temos recorrentemente acontecendo em Minas. Talvez os 3 últimos grandes desastres nacionais, 2 aconteceram em Minas, tá? E aí, com uma infraestrutura defasada, Minas Gerais ela não consegue acompanhar o desenvolvimento de outros lugares. São Paulo, por mais que São Paulo tenha os seus problemas, a infraestrutura de São Paulo recorrentemente se renova. A linha de estradas em São Paulo se renova e até ferrovia em São Paulo está andando. Minas, que fala muito do trem, né? Trem bom, trem ruim, não tem mais trem. E, ao mesmo tempo, tem uma economia que se baseia, em parte, na mineração, que necessita desse tipo de modal. Então, um partido político que encare esses problemas
que resolva questões ligadas ao funcionalismo em Minas Gerais, que, por exemplo, vamos pegar as polícias que estão com salário defasado há muito tempo, e que resolva desigualdades regionais, em que no norte de Minas você tem muito município pequeno que não consegue sustentar. Resolver boa parte dos problemas brasileiros, porque Minas ela congrega dentro de si parte da alma e, inclusive, vamos dizer, um reflexo das diferentes economias e culturas brasileiras. Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, mais uma vez obrigado pela sua presença, obrigado pelos seus esclarecimentos e que a gente te deseja sorte, sucesso nessa caminhada e as portas da Rede Catedral de Comunicação Católica estão abertas para a gente poder te ouvir e temos certeza que vamos te ouvir em outras oportunidades até outubro. Maravilhoso, eu agradeço demais a oportunidade, excelentes perguntas e um abraço para todo mundo. 12